dia. Agora sim, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, abra o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Esqueça do mundo lá fora, esqueça de tudo e entre na presença de Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. És Deus de perto, e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Senhor, venha sobre nós nessa manhã. Meu Senhor, venha sobre nós nesse momento. Toca em cada coração, em cada vida, meu Pai. Nós queremos te receber, te sentir, como nós temos falado contigo, Pai. Os dias são maus aqui na terra. Nós vivemos tempos difíceis, tempos dolorosos, tempos nebulosos. E que sem o Senhor, sem o seu poder, sem a tua fortaleza, nós nunca teríamos a capacidade de resistir, de permanecer de pé. São tantos os golpes da vida, são tantas as dificuldades, as lutas, e tudo acontece para afastar o cristão da tua presença, da tua luz. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque nós decidimos permanecer na tua luz, na tua graça, na tua presença. Então, Senhor, venha e derrama o seu amor, a tua força sobre essa pessoa que chegou aqui triste, preocupada, caída, abatida, passando por um momento difícil, um momento de dúvidas, de tribulações. Toca nesse coração aflito, esta pessoa que tem passado por momentos de perdas e que muitas vezes ela não consegue entender o motivo de certas coisas estar acontecendo com ela. Então tudo que nós podemos pedir ao Senhor nesse momento é: nos fortaleça, Pai. Senhor, derrama nessa manhã o teu Espírito Santo e nos renova, nos fortaleça para as batalhas, para triunfar. Porque uma coisa nós sabemos, que se permanecermos em Ti, o Senhor nos dá a vitória. O Senhor disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas
minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Oh, meu Pai, então o segredo é permanecer. O segredo é permanecer em Ti e não deixar que as lutas, as dificuldades, as tribulações roubem, arrebatem a Tua palavra de dentro de nós. Então agora, Pai, levanta o caído, o aflito, o angustiado, renova as forças e a fé dessa pessoa nessa manhã e abençoa, Pai, esse culto. Fala em cada coração, em cada vida, nos guia de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua promessa. Levanta aqueles que estão abatidos, caídos, levanta eles. Levanta essa mulher, essa guerreira, essa lutadora, esse homem. Sopra Espírito, levanta aos caídos, levanta os caídos. Isso, restaura as feridas, restaura as feridas, dores antigas. Vem pra curar, vem pra curar. Diga pra ele: sopra Espírito, sopra Espírito, trazendo vida, trazendo vida. Junta os pedaços, junta os pedaços. Já ouço o ruído do seu agir, do teu agir. e agora faz levantar no vale, Faz levantar no vale. Põe de pé os ossos secos, põe de pé os ossos secos. com seu poder vem restaurar Vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento dê uma salva de palmas pro Senhor bem forte. Quando o vento soprar, Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Bora lá! Quando o vento soprar, quando o vento soltar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. quando o vento soltar. Amém. Diga graças a... Quando o Senhor Jesus foi inquirido a respeito dos impostos que se pagava em Israel, nesse tempo, Israel era dominado pelo Império Romano. Então, era como Brasil quando era colônia de Portugal. Então, os tributos eram pagos à coroa portuguesa. Em Israel, a mesma coisa. O Império Romano comandava Israel. Então, eles tinham que pagar para o império, para o imperador, supostamente, para ele dar segurança para Israel com seus soldados, para impedir que Israel fosse invadida por inimigos e etc. Mas os impostos eram muito pesados e cada vez maiores, e o povo era muito pobre. Então eles chegaram até Jesus e perguntaram o seguinte, isso aqui está em Mateus 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si: como
o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Quer dizer, o Senhor é sincero, o Senhor fala na lata. A gente sabe que o Senhor, quando tem que falar uma coisa, o Senhor fala na lata. Era isso que eles estavam falando para ele. E que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus respondeu, conhecendo-lhes a malícia, e disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é a efígie e a inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dá, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles tentaram pegar Jesus em alguma palavra de revolta, para poder acusar Jesus de estar incitando o povo contra o império. E Jesus falou para eles: preste atenção, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você já ouviu falar isso? Pois é, o império de César, o império romano é uma coisa, o reino de Deus é outra coisa. O fato de se pagar tributo ao império não exime ninguém de dar a Deus o que é de Deus, de tributar a Deus o que é de Deus. Mas o que acontece? Muitas pessoas hoje, elas escolhem honrar ao César desse mundo, ao império desse mundo, ou a si próprias, e deixam Deus de lado. Dar a César o que é de César: pagar os nossos compromissos, os nossos impostos, os serviços que a gente usa, o aluguel da nossa casa, o aluguel da nossa loja, enfim, a gente vai e dá a César o que é de César, dá ao homem o que corresponde ao homem. O que nós não podemos deixar de fazer é dar a Deus o que é de Deus, a nossa fidelidade. E o que é de Deus? Há duas coisas que são dele, duas coisas citadas em Malaquias. A primeira delas, as ofertas prometidas. Então a pessoa faz um voto, ela promete uma oferta, ela faz um compromisso com Deus, então aquilo ali está comprometido. Ela prometeu, aquilo está comprometido. Então passa o que passar. Por isso que o livro de Eclesiastes, eu acho que capítulo 5, fala do voto de tolo, e diz assim: não prometa com a sua boca aquilo que você não tem capacidade de cumprir. Não fale aquilo que você não consegue. Não comprometa com Deus. Por quê? Porque Ele vai cobrar de você. De uma forma ou de outra, Ele vai cobrar o que você falou com as suas palavras. Então, o primeiro é isso: o voto, a oferta prometida. A pessoa fala assim: olha, meu Deus, ó, se eu ganhar na justiça tal processo, eu vou dar o meu dízimo e vou oferecer, vou dar uma oferta de tanto. Tá bom. Aí Deus fala: legal. Aí a pessoa ganhou 100 mil, 80 mil, 300 mil, ganhou aquele processo, e ela esquece do que ela prometeu antes de ganhar aquilo ali. Mas Deus não esqueceu.
Está entendendo? Sim ou não? Ele não esqueceu. Então a primeira é essa. E a segunda é o dízimo. Porque o dízimo, independentemente se a gente se compromete ou não com ele já pertence a Deus. Ele já é de Deus. Ele não é nosso, ele é de Deus. Do 100% de tudo que chega à nossa mão, a 10ª parte, ela já pertence a Deus. A pessoa querendo reconhecer isso ou não, pertence a Deus. E o verdadeiro cristão, ele consegue entender isso. Ele consegue reconhecer isso. Ele entende que se ele vive, se ele respira, se ele acorda, se ele trabalha, é porque o Deus que criou todas as coisas e domina tudo, é o que lhe permite fazer isso. Então, em reconhecimento, ele faz o seu tributo a Deus. O tributo tem 2 significados. O primeiro deles é o imposto, a contribuição. O segundo significado do tributo é honrar, dar culto, reconhecimento. Então, por exemplo, quando um grupo artístico quer fazer um tributo a um cantor falecido, fizeram um dia, tributo a Fred Mercury, tributo a fulano de tal. Quer dizer, é como reconhecimento, honrar a memória daquele artista, daquele ator. Então, tributar a Deus é isso também. É você cultuar, é você reconhecer, é você demonstrar que Ele é importante, que a palavra dele para você tem valor, e que Ele para você tem valor. Amém? Então, seja fiel, reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Dá a César o que é de César, mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós erguemos as nossas mãos na direção do Teu trono. Dizimistas, ofertantes, e cada pessoa que reconhece que Tu és o único e verdadeiro Senhor. Meu Pai, abre o céu como prometeste, derrama a bênção sem medida na vida de cada dizimista, de cada ofertante. Dá trabalho para quem não tem, prospera essa pessoa endividada, essa criatura, meu Deus, que está passando por um momento difícil financeiro. Abre as portas, repreenda a miséria, repreenda o espírito do mal, o espírito das trevas. Quebra, Senhor, tudo aquilo que tem causado humilhação na vida dessa pessoa, e faz com que eles vejam a Tua glória, a Tua grandeza e o Seu poder. Em o nome de Jesus, diga: meu Deus, consagra as minhas mãos com o Seu poder para arrancar toda doença, todo mal da minha vida, dos meus caminhos. Em nome de Jesus, coloque a mão no alto da sua cabeça agora. Isso, meu Deus, em nome de Jesus, injeta o Seu poder na vida dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. E onde houver o mal, onde houver a doença, e se houver um espírito atormentador, um espírito difícil, um espírito que age no lar, na família, que trabalha amarrando
a vida financeira, cortando a paz, tirando a paz e a tranquilidade dessa criatura. Meu Deus, começa a queimar esse mal, que das mãos dele, das mãos dela, saia poder para destruir, para derrubar essa muralha de humilhação, essa muralha de sofrimento. Em o nome de Jesus, todos os males sejam repreendidos. Diga todo mal, em nome de Jesus, de Jesus. Tire a mão e diga: saia, e saia, isso. Agora estenda a mão na direção da tua casa, de onde você trabalha, mais ou menos na direção da sua casa. Isso, meu Deus, envia o seu poder nessa casa agora. Envia o seu poder nessa casa. Envia o teu anjo lá com espada de fogo. E se lá houver um mal causando tormenta, causando brigas, causando esfriamento no matrimônio, esfriamento no casal, Senhor, arranca esse espírito, tira ele dessa casa, dessa família, todo vício, em nome de Jesus. Diga: sa. Agora, pegue na mão, se você trouxe a foto, a peça de roupa do seu familiar, do seu filho. Levante agora essa roupa, essa peça de roupa, essa foto. Apresenta para Deus. Ele vai socorrer a tua família. Ele vai atender você. Sim, meu Pai. Eu apresento agora esse familiar. Que o Senhor venha agora visitá-lo agora, nesse momento. E toca agora. Se ele está passando por um momento difícil. Se está, enfim, triste, com alguma doença, alguma coisa que o paralisa, seja emocionalmente ou fisicamente, que o Senhor venha levar agora a cura para cada um deles. Restaura nesse momento os casamentos, os casais, a cada um deles que estão aqui ou esses que nos estão vendo. Como nós estamos dizendo, há muitas mensagens, há pessoas sofrendo, há pessoas separadas, há mulheres humilhadas, entristecidas, talvez durante toda a sua vida decepcionada. Que o Senhor venha, meu Pai, dar agora a condição dessa mulher pensar melhor a respeito de si mesmo, se valorizar. E prepara, meu Deus, alguém que venha completar, se assim for, da vontade dela e da tua vontade. Meu Deus, abençoa cada homem. Muitas vezes nós não sabemos o que acontece por detrás da maldade desse mundo, mas que o Senhor venha libertá-los, para que assim esse casamento seja fruto do amor de Deus e possa ser abençoado os seus filhos, a sua casa, o trabalho. Se existe, meu Pai, alguma coisa prejudicando, alguma coisa externa, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Abençoa esses que estão divorciados, que talvez carregam um trauma, algo que não quer saber mais de nada, está triste. Que o Senhor venha restaurar esse coração, essa mente, meu Pai. Abençoe a todos os filhos. Esse filho que de repente tem sido a tristeza da sua mãe. Que o Senhor venha, meu Pai, tocar na sua alma e dar-lhe entendimento. Porque muitas vezes não é cobrar, não é exigir, mas fazer entender. E muitas vezes a mãe, o pai não consegue fazer entender. Mas o Senhor o pode. Então faz um milagre. Livra das más companhias. Talvez ainda jovens que estão aqui ou que nos veem pela internet, que estão perdidos, estão ainda decidindo o que vão fazer da vida. Que o Senhor venha, meu Deus, colocar na mente deles uma decisão, uma direção. Tira
tudo aquilo que desvia do Senhor, tira tudo aquilo que desvia dos propósitos de Deus, de uma vida abençoada, de um futuro promissor. E envia anjos para cuidar, seja no colégio, seja na faculdade, seja num trânsito, seja onde estiver andando, protege. Estamos vivendo dias difíceis, dias que os pais se preocupam com os filhos, não sabem se saem, se voltam, mas que a tua cobertura, que o Senhor venha protegê-los, proteja todas as famílias, cuida e restaura em todos os sentidos, dá prosperidade a esse pai, essa mãe, para que eles venham ter cada dia o melhor para dar, mas ensina esses filhos a valorizar, a entender que os seus pais tiveram um caminho árduo para conquistar e que eles precisam ir na mesma direção para multiplicar, seja as riquezas ou até mesmo para ajudar os seus pais no futuro, mas só o Senhor para mudar tudo. E é isso que nós apresentamos aqui hoje, nessa manhã, e te agradecemos por tudo, meu Pai. Eu tenho a certeza da restauração da família, eu tenho a certeza, meu Pai, da prosperidade e da bênção na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, colocamos a nossa vida nas tuas mãos, a nossa família, o nosso lar. Seja com a gente, fala com a gente, nos guia no teu caminho nessa manhã, Pai. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, Porque Ele é quem cuida de mim. porque Ele é quem cuida de mim. Então declare: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Agora solta a voz e canta: Deus cuida. Cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Oh, meu Pai, cuida de cada um de nós. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Pessoal, abre a sua Bíblia em Mateus 25, versículo 31, o grande julgamento. Hoje eu quero falar uma coisa para você, para abrir o seu entendimento com relação à obra de Deus, com relação ao Evangelho. E a mensagem que eu vou trazer hoje, de Mateus 25, 31, o grande julgamento, é uma mensagem que ela tem sido propagada ao longo dos anos de uma forma distorcida. De uma forma distorcida. Por muitos pastores, por muitas igrejas, por muitos ministérios, mas de uma forma distorcida. A intenção dessa distorção é até boa. É até boa, é levar as pessoas a fazerem uma coisa boa. Mas o teor dessa mensagem, ele está relacionado com o serviço a Deus, com a obra de Deus e a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Então eu quero que você preste bem atenção para você compreender, entender do que se trata, que eu vou mostrar as referências, porque aprende uma coisa, a Bíblia explica a própria Bíblia.
Não é o pastor que explica a Bíblia, não é o bispo, o diácono, o apóstolo que explica a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então tem uma coisa que você não entende nela, é nela que você tem que buscar uma resposta. Ela se explica. Então vamos lá. Olha só o que diz, que Jesus falou. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Olha só, ele não fala separa das ovelhas os cabritos, porque o mundo é uma cabritada, o mundo é um bando de cabrito. Então o que ele faz? Ele separa as ovelhas do meio dos cabritos. Ele separa os que ouvem a sua voz do resto, do meio. E diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, presta bem atenção nesse termo aqui, pequeninos irmãos, pequeninos o quê? Pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quando a gente lê isso daqui, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, até pela forma como a gente aprendeu a interpretar essa mensagem
na igreja católica, na igreja evangélica, em missas e cultos, nos remete a pensar em quem? No presidiário, no mendigo, no carente, na pessoa pobre. Vem aquela ideia de que se eu estiver dando esmola ao mendigo, eu estou dando a Deus. Que se eu estiver alimentando a pessoa carente, eu estou dando a Deus. Eu estou fazendo a Deus. Porque a pessoa lê isso daqui e ela diz: não, com certeza ele está falando dos pobres. Porque tanto os justos como os injustos ficaram, a cabeça deles, eles não entenderam. Eles disseram: mas como? Onde que o Senhor teve fome? Porque Deus não tem fome. Onde que o Senhor teve sede? Porque Deus não tem sede. Onde que o Senhor esteve nu, esteve enfermo, esteve preso e nós não te assistimos? Porque o Senhor é Deus. Ninguém nunca prendeu Deus. Ninguém nunca viu Deus doente. Ninguém nunca viu Deus passando por um momento de fragilidade. Ele é Deus. E aí ele fala: quando você fez alguma coisa por um desses meus pequeninos irmãos, você fez para mim. E quando você deixou de fazer, você deixou de fazer para mim também. Quem são esses pequeninos irmãos? São realmente os pobres, aquele que é o viciado em crack, aquele que não quer saber nada de Deus? Eu digo para você porque em várias oportunidades a gente já saiu distribuindo marmitex, dando comida para o necessitado, distribuindo cesta básica. Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é uma questão de humanidade. É uma questão de humanidade. Não tem nada a ver com cristianismo nem com a Bíblia. É humanidade. A pessoa é humana. Então ela tem empatia com o necessitado, com o pobre. Se ela pode, então ela ajuda. Se ela não pode, ela não ajuda. Mas tenta fazer alguma coisa. É uma questão de empatia, não é cristianismo. É humanidade. Então a pessoa pode ser católica, candomblessista, umbandista, kardecista, não interessa. Ela é humana. Então, ao ser humana, ela vai assistir aos necessitados, porque ela pensa: poxa, eu gostaria que se eu estivesse nessa situação, que alguém fizesse por mim. Mas essa mensagem em especial que fala do julgamento, da salvação, e que uns vão para o inferno e que os outros vão para o céu, de quem ele está falando? Dos pobres realmente? Aí a gente pula um pouquinho aqui no capítulo 26 para falar sobre o pobre. Capítulo 26, versículo 6, tá bom? Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e na cidade de Betânia, e veio uma mulher, e essa mulher fez um gesto muito importante. Olha só. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, quer dizer, de mármore, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Então vamos lá, a mulher chegou com um perfume caríssimo. Quanto custava esse perfume? Quanto custava? Diz aqui, olha: pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Olha a mentalidade dos discípulos. E na verdade quem falou isso e incentivou os outros foi Judas. Você lê nos outros evangelhos isso. Para que esse desperdício? Era um perfume muito caro. Esse perfume, ele valia, em outro evangelho fala, 300 dias de trabalho. 10 meses de trabalho, a pessoa recebendo a diária pelo trabalho, era o custo desse perfume que ela veio, quebrou o vaso e derramou na cabeça de Jesus. Eles disseram: meu Deus, por que não
vendeu isso e não deu aos pobres. E Jesus, se ele realmente, quando falou do grande julgamento, ele estava falando dos pobres, então ele ia repreender a mulher, ia dizer: ô mulher, realmente você tinha que ajudar os pobres para ganhar o céu. E o que foi que Jesus disse? Ele falou assim: Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Em outras palavras, enquanto houver mundo, sempre haverá pobres. Essa história de político que diz: vamos erradicar a pobreza, mentira. Mentira. A única coisa que o político faz é diminuir o nível e falar assim: olha, a partir de hoje, pobre é quem ganha tanto, porque até agora é quem ganha X. Ele diminui e fala assim: não, quem ganha tanto está na linha da pobreza, então a gente dá tanto mais um, tanto mais dois, e pronto, não está mais na linha da pobreza. Resolvi o problema da fome do Brasil. Mentira. A desigualdade social tem que acabar com a querida, sempre vai haver desigualdade no mundo. Sabe por quê? Porque os seres humanos não são iguais. Os seres humanos não trabalham com a mesma intensidade. Os seres humanos não se entregam aos seus sonhos, aos seus propósitos da mesma forma. Alguns o fazem, outros não. Alguns se entregam àquilo que eles acreditam, outros querem tirar proveito daqueles que fazem tudo isso. Alguns são intensos no seu trabalho, no seu esforço, outros são acomodados. Por isso sempre vai haver desigualdade. E nenhum político do mundo vai resolver o problema da desigualdade, porque só quem pode resolver é a própria humanidade, são as próprias pessoas. É o próprio ser humano, adquirindo conhecimento, entendendo qual é o seu propósito, o seu lugar no mundo, e fazendo por onde, e se voltando para Deus. Então sempre vai haver esse negócio de desigualdade e pobreza. Querer resolver o problema da pobreza é enxugar gelo. Então se a pessoa acha que ela vai, para ir para o céu, ela tem que sair distribuindo comida, distribuindo isso, distribuindo aquilo, ela está muito enganada, porque não é isso que Jesus está falando. Ele disse: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre. Nem sempre me tendes, mas aos pobres sim. E sempre que você quiser fazer bem para eles, você pode fazer. Então ele está se colocando em primeiro lugar. Ele diz: não, essa mulher fez bem. Ela fez bem em derramar sobre mim, em me honrar. E ele ainda falou: onde esse evangelho for contado, onde esse, lá no final ele diz assim: em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ela vai ser lembrada por todo sempre. Por todo sempre, a atitude dessa mulher vai ser lembrada. Por quê? Ela vendeu tudo e deu aos pobres? Não, porque ela deu a Cristo. Porque ela derramou o seu sonho diante de Jesus. Amém? Foi o que ela fez. Então, não se trata dos pobres. Então de quem se trata? Quem são esses pequeninos irmãos de que Jesus está falando? Meu Deus do céu. No mesmo livro de Mateus, vai lá, Mateus 10, 40. Mateus 10, versículo 40. Que fala sobre as recompensas. Eu digo para você, a Bíblia explica a própria Bíblia. Se uma pessoa lê algo, ela não busca as referências, ela vai entender o que ela quiser, não necessariamente o que realmente quer dizer aquilo. Então vamos lá, as recompensas. Mateus 10, 40. Ele falando para os apóstolos, para os discípulos dele: quem
vos recebe, a mim me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. Olha lá o que ele falou no grande julgamento. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de comer, me deste de beber. Estava nu e me vesti. Estava doente e me visitaste e tal. Mas quando que o Senhor esteve assim e nós te assistimos ou não? Quando você fez a um desses meus pequeninos irmãos. Ele não estava falando do pobre, ele estava falando dos discípulos dele. Dos discípulos dele. Era deles que ele estava falando. Aí ele fala: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão, quer dizer, a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão, a recompensa de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo. Então Jesus está falando do pobre da rua ou está falando dos discípulos dele? Dos discípulos dele. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, a sua recompensa. Porque Jesus, ele sabia que quando ele partisse, ele deixaria os seus discípulos vulneráveis. Porque enquanto eles estavam com ele pessoalmente, eles tinham tudo. Faltava comida, Jesus multiplicava os peixes, multiplicava o pão, come aí, enche a pança. Transformava água em vinho, à vontade. Tenha vontade, era tudo à vontade. Não faltava nada, absolutamente nada. As mulheres dos empresários, dos políticos que trabalhavam naquela época, dos nobres, que ouviam as palavras de Jesus e se sentiam bem, confortáveis com aquela palavra, elas traziam suas ofertas, vendiam suas joias e doavam as suas ofertas para a missão de Cristo, para as suas viagens, que ele ia de cidade em cidade, tinha que pagar passagem de barco para aqui, para lá, tinha que pagar os pedágios nas estradas, porque quando passava pelas estradas tinham os soldados romanos, então eles passavam e tinham que pagar a taxa para poder passar de uma cidade para outra, então precisava de dinheiro, e essas mulheres doavam. E Jesus pensou: eu vou embora e eles vão ficar sozinhos, eles vão ficar vulneráveis. A primeira vez quando Jesus enviou os apóstolos, ele disse assim: não leve nada demais, não leve alforje, não leve bolsa, não leve nada, vai só com a roupa do corpo e vocês vão, e lá vocês vão ter tudo. Eles iam de cidade em cidade, as pessoas os hospedavam, os recebiam como apóstolos de Cristo, porque Jesus estava ali presente. Então as pessoas recebiam eles. Agora, quando Jesus ia partir, ele falou: lembra que eu falei para vocês que não era para levar alforje, que não era para levar isso? Pois bem, agora cada um de vocês vai pegar o seu alforje. O alforje era a sacolinha onde eles recolhiam as ofertas deles. Cada um de vocês vai ter que levar a sua oferta, que agora vocês não vão mais estar nas minhas costas não, agora vocês vão ter que se valer. Então cada um leva a sua sacolinha para onde vocês forem, vocês pedirem as suas doações. E falou até para eles o seguinte: quem não tiver espada, leve a sua espada. Ele disse para os discípulos: andem armados.
andem armados. Aí Pedro falou assim: Senhor, tem 2 espadas aqui. Ele falou: tá bom, também não precisa ser um arsenal. Não precisa também ser um arsenal, mas leva. Tanto é assim que quando lançaram mão de Jesus para levar preso, Pedro estava armado e cortou a orelha de um soldado. Você lembra dessa história, sim ou não? Mas quem mandou eles andarem armados por causa da hostilidade daquele tempo? Não era para matar ninguém, mas eles andavam com uma espada. Então qualquer um que quiser ou pensasse fazer mal contra eles, olhava para a espada e dizia: não, esse cara pode saber usar isso, é melhor eu não me meter com ele, que ele não está tão indefeso assim. Você está entendendo? Porque Jesus mandou, não era para sair atacando ninguém, matando ninguém, era para parar aqueles que quisessem fazer mal a eles. Jesus mandou eles fazerem isso. Agora leva, porque ele sabia que eles de alguma forma ficariam vulneráveis. De alguma forma eles iam ficar sozinhos, órfãos, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr. Então o que Jesus fez questão de fazer? Preparar o povo e dizer: olha, cuide deles, cuide deles, porque se você cuidar deles, você vai estar cuidando, é como se estivesse cuidando de mim. Se vocês atenderem eles, ainda que for com um copo de água fria, é como se você estivesse fazendo isso para mim. E eu vou te recompensar por ter cuidado daqueles que são meus. Eu aqui não estou falando dos grandes líderes religiosos do mundo, porque eles já são empresários da fé. Eles não são mais o pastor vulnerável. Eles são os empresários da fé, fazendeiros, donos de patrimônios milionários, bilionários. Mas muitas vezes os pastores que seguem esses líderes empresários, muitos deles são vulneráveis. Muitos desses pastores espalhados aí pelos interiores do Brasil, pastores que estão pregando no Xingu, pastores que estão fazendo a sua missão fora do Brasil, como nós já estivemos também por muitos anos. Muitos deles estão vulneráveis. Muitos deles não têm ajuda, mal têm acesso à alimentação, se mantêm e lutam e fazem de tudo pelas pessoas, pelo povo. E muitas vezes as pessoas não entendem que aquele pastor que está ali é um ser humano igual a ela, chora como ela chora, sente dor como ela sente dor, também tem mãe e pai, também tem filho e sofre quando um filho está doente, sofre quando perde a mãe, sofre quando perde o pai, quando perde um ente querido. E muitas vezes ele está em um lugar tão longe, é tão caro, que ele não pode pegar um avião, pegar um ônibus e chegar lá a tempo de sepultar a pessoa. Que muitas vezes quando ele vai, são 7 dias de viagem. E às vezes as pessoas, elas olham a irritação daquele pastor, o momento que ele está nervoso, ou está, sabe, e julgam ele, e atacam ele, e acusam ele, quando que a função da igreja é se unir como uma família. Quando você faz algo por um homem de Deus, por um discípulo de Cristo, que vai até você com toda humildade, sabe, com toda entrega, com o coração aberto, para, sabe, lhe atender, lhe ouvir, lhe ajudar. Quando você se prontifica, sabe, pastor, você precisa de alguma coisa? Pastor, posso ajudar com isso? Pastor, posso servir com aquilo ali? Pastor, posso... Você não está fazendo para o pastor. Você é como os da direita e não os da esquerda. Os que Jesus disse: vinde, benditos, entra no reino do meu Pai, porque eu tive fome
e me deste de comer. Eu tive frio e você me aqueceu. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu era forasteiro e você me hospedou. Está entendendo, sim ou não? Você me hospedou, você me recebeu, fui preso, porque os discípulos foram presos. Eles eram espancados, eles passavam necessidade, eles passavam fome. Tanto que o apóstolo Paulo falou: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Tanto sei ter tudo, como passar fome. Sei ter saúde, como ficar doente. Sei ter um teto sobre a minha cabeça e sei dormir na rua. Já fui experimentado de todas as coisas. O apóstolo Paulo falando. Os apóstolos eram presos, então Jesus já estava preparando, dizendo assim: ó, quando eles forem presos e você for lá visitá-los, levar uma comida para eles, dar uma atenção para eles, você está fazendo para mim. Porque não foi Jesus, não era Jesus que era espancado e preso o tempo todo, mas eles eram. Eles eram. E Jesus estava falando para o povo: não deixe os meus servos sozinhos. Não deixe os meus servos sozinhos, porque se eles ficarem sozinhos, eles vão ficar vulneráveis. Por que ninguém tocava em Jesus? Ainda que os sumos sacerdotes queriam matá-lo há mais tempo, porque eles olhavam a multidão e falavam assim: melhor não mexer com esse cara não, senão vai dar ruim. Quando eles foram prender Jesus, foi porque um traidor contou onde Jesus estava, no monte, de madrugada, longe de todo mundo. Só os apóstolos sabiam onde estava Jesus, e Judas foi lá e delatou e disse: olha, ele está em tal lugar, ele está sozinho lá, não tem ninguém, não tem guarda, não tem povo, não tem nada, é só ir lá e pegar e prender ele. E prenderam Jesus de madrugada, na sexta-feira de madrugada, e ficaram rodando com ele para lá e para cá, indo para Pilatos, indo para Herodes, e puxando com corrente de uma ponta da cidade para outra, para resolver a questão de madrugada, antes que o povo acordasse, para resolver o julgamento naquela madrugada. Tanto que quando deu meio-dia, ele já estava lá na cruz. Meio-dia ele já estava crucificado, e às 3 da tarde ele morreu. E começaram a perseguir os apóstolos, começaram a perseguir os discípulos. Então, o que os homens de Deus, o que incentiva o homem de Deus a se entregar pelo seu povo, a se dar pelas pessoas? É ver que ele se entrega e aquilo produz um resultado na própria pessoa. Vê que a pessoa desperta, que ela acorda para o Evangelho, que ela acorda para o amor ao próximo, que ela acorda para o amor à obra de Deus, que ela diz: não, eu não vou deixar aquele pastor sozinho. Então está lá aquele pastor longe, coitadinho, mal vestido, com a calça surrada, o sapato furado, e ele vai lá, pega a sua bibliazinha e vai caminhando pela estrada de terra, como eu já fiz muitas vezes, andando na estrada de terra, pegando chuva, chegando no lugar onde eu ia fazer o culto, todo sujo de lama, e as pessoas sentadinhas ali nos banquinhos de madeira, esperando para receber a oração. O pior não é sujar a roupa de lama, o pior não é para o lugar difícil, para o lugar precário, não. A pior coisa para o homem de Deus é o descuido das ovelhas, porque a pessoa fala: não, o pastor tem que cuidar das ovelhas, e Jesus aqui está falando: das ovelhas também tem que cuidar do pastor. As ovelhas também tem que cuidar do meu discípulo como se fosse eu, porque cada um vai ter a sua recompensa. Você está entendendo, sim ou não? Cada um vai ter a sua recompensa. Vai ter a sua recompensa. É como, por exemplo, eu fiquei feliz na sexta-feira à tarde. A gente terminou a reunião,
já são 2 sextas-feiras, e aí eu falei, olha, eu vou limpar aqui a igreja, vou pegar aqui a vassoura, vou arrumar aqui, vou tirar as manchas do chão. E aí as pessoas se prontificaram, e daqui a pouco estava um com uma vassoura na mão, estava outro com um pano na mão, estava outro com um rodo na mão, estava outro pegando aqui, me ajudando a fazer, me ajudando a tirar pó, me ajudando a limpar, limpando o banheiro da igreja. Quer dizer, esse é o papel das ovelhas, somarem, estar junto. E não simplesmente olhar o pastor e falar assim, problema dele, quem mandou ele abrir igreja? Dane-se. Quem mandou ele abrir igreja? Se ele quisesse ficar bem, ele ficava lá naquela outra igreja lá, que ele fazia reunião com multidão. E aí você fica no lugar onde você tem que vender o teu caráter, onde você tem que deixar de ser quem você é, onde você sente que a cada dia estão te esfaqueando no teu caráter, esfaqueando no teu coração, na tua personalidade, em que você tem duas oportunidades, duas escolhas: ou você se torna um deles, ou você sai do meio deles. E a gente faz uma escolha dura, mas obedecendo ao nosso caráter. Dura, mas uma decisão de caráter, de falar, não, eu vou fazer o que tem que ser feito, e se Deus é comigo, Deus vai me honrar. Está entendendo, sim ou não? Parece uma coisa meio kamikaze, sabe? O cara se lança e fala assim, se morrer, morri. Pois é uma parada assim, é uma coisa assim. Então, o que Deus espera de cada pessoa é isso. Não apenas que ela seja uma ouvinte, mas que ela também seja uma praticante. Que cada um leve essa verdade, leve esse evangelho, leve a quem precisa, a quem necessita. Fale de Jesus e nos apoie, e esteja do nosso lado nesse trabalho, seja com o seu dízimo, a sua oferta, somando, ajudando em alguma coisa que a igreja precisa. Você vê, por exemplo, como eu gostaria de já ter colocado o carpete aqui na igreja, no altar. Eu não consigo sozinho. Como eu gostaria de já ter pintado aquela parede ali, mas às vezes a gente não consegue o dinheiro para comprar uma lata de tinta. A gente paga o aluguel com dificuldade e não consegue às vezes comprar uma lata de tinta, uma argamassa, alguma coisa, uma massa corrida, por exemplo, para poder passar na parede e fazer. Então, quando você vê que tudo vai demorando, é por causa disso. Aí você vê, poxa, o bispo e a pastora, sim, sozinho para tudo. O que nós queríamos? Ter pessoas que falem assim, poxa, eu quero somar, eu quero ser um obreiro, eu quero ser uma obreira, eu quero servir a Deus, não nos moldes do que a gente viu anteriormente, que o obreiro é meio que um escravo da denominação, um escravo do pastor, um escravo da igreja. Não, obreiro não é um escravo, é uma pessoa que ela tem amor, e que ela faz as coisas com carinho, ela se organiza para poder servir a Deus, para poder estar ali, para poder ajudar no momento livre que ela tem. Ela tem 1 horinha, tem 2 horinhas, então ela vive aquelas horinhas, ela entrega para Deus um tempo de qualidade. Ela não entrega muito tempo sem qualidade nenhuma, ela entrega, ainda que o tempinho que ela tem, é um tempo de qualidade. Isso é ser servo de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Isso é ser servo de Deus. E igreja é um cuidando do outro. É um cuidando do outro. Um sentindo a dor do outro. Um apoiando ao outro. Como uma família de verdade. Eu conversava com uma pessoa esses dias. E ela perdeu
uma pessoa muito querida dela, muito próxima, essa pessoa se matou. E ela ficou muito traumatizada com o que aconteceu, estava muito mal, muito mal. E ela é uma pessoa que tem um cargo na igreja dela. Ali ela canta no altar, ela é cantora, em algumas igrejas chamam isso de levita, que canta. Às vezes a gente ouve assim, levita como se ele estivesse levitando, né? Mas levita como dizem os cantores das igrejas. Então ela canta, ela louva, e ela não estava sentindo emocionalmente bem para poder fazer isso. Então ela chegou para o pastor dela e disse: pastor, eu não estou conseguindo, eu não estou me concentrando, eu estou chorando, eu estou triste, estou abatida, porque era uma pessoa que eu gostava muito e eu ainda não me recuperei. E o pastor disse: não interessa, você tem que vir igual, porque é o teu cargo, é a tua função, é a tua responsabilidade, você tem que vir igual, sentindo bem ou sentindo mal, você tem que vir. Aí a pessoa me achou na internet, no WhatsApp, me mandou uma mensagem chorando, desesperada, dizendo: eu vou desistir, eu não quero mais viver. Aí eu falei: não, você está assim, não é porque o seu amigo faleceu, é porque o teu pastor não te entendeu. Não é porque você perdeu um ente querido, é porque você não foi compreendida. Só por isso. Porque se o pastor apenas dissesse: eu entendo, não, fica tranquila, eu vou orar por você, vem à igreja só para buscar nesses tempos, aqui nesses dias, até você se sentir bem, não precisa forçar a barra, ela ia se sentir muito melhor, ia se sentir mais feliz, ia passar alguns dias, ela já ia estar de pé, ia estar ali louvando, cantando no altar, tudo tranquilo, tudo bem. Está entendendo, sim ou não? Aí a pessoa diz: pastor, eu não consigo, não dá. Aí o pastor fala: então, eu vou colocar você no banco, eu vou colocar você na disciplina, quer dizer, eu vou te castigar, porque você não consegue fazer o que eu digo que você tem que fazer, cumprir a tua obrigação. Não importa se você sente dor, se você está deprimida, não importa. Por isso que tem um monte de crente se matando, por isso que tem um monte de evangélico tirando a vida. Porque o pastor, ele tem que tratar com carinho, com cuidado da ovelha. E quando isso acontece, a ovelha também, ela tem um amor pelo seu pastor. Ela também se entrega. Então, é isso que se espera. Está entendendo, sim ou não? Então, quando a igreja tiver o seu corpo de obreiros aqui, não vai ser um grupo de escravos, não. Vão ser pessoas que vão receber um outro nível de conhecimento. Essas pessoas, elas vão ter uma reunião onde elas vão receber um outro nível de conhecimento, de intimidade com Deus, de fortaleza, de sabedoria, outro nível. Porque elas disseram: não, eu quero servir a Deus. Então, uma coisa era o que Jesus pregava para a multidão, outra era o que ele pregava para os discípulos à parte. Ele dava uma coisa mais preparada para eles, diferente, mais forte para eles. E servir a Deus é isso. Quando eu era só membro da igreja, eu ouvia uma mensagem que era pregada para membros. Quando eu fui ordenado obreiro da igreja, a mensagem que eu recebia como obreiro era uma mensagem mais forte. Quando eu fui ordenado pastor, que as reuniões eram separadas, que não era todo mundo que ouvia, as mensagens eram mais profundas ainda. A revelação era muito mais profunda, porque a gente precisava daquilo. Então, você tem que anelar realmente servir a Deus. E não apenas ser o membro que senta, que assiste, que gosta. Ah, legal, pastor, o bispo aí bacana, gente boa, gosto dele, legal, eu gosto pra caramba. Não é. Uma mulher falou assim na internet: eu sou tua fã. Eu falei: eu não quero fã. Eu não quero fã, eu quero discípulos, e não fãs. Fã é igual torcedor, torce
Está entendendo? Estou torcendo para dar certo. Estou torcendo. Não. A obra de Deus não precisa de torcedores. Ela precisa de gente que entra em campo e vai somar. Que entra em campo e diz, não vou ficar só torcendo do lado de fora. Eu quero entrar no campo. Eu quero jogar na linha, eu quero entrar, eu quero fazer. É assim que uma igreja, ela ganha corpo. É assim que uma igreja nasce. É assim que uma igreja realmente aparece. Quando cada pessoa tem esse espírito. Você está entendendo? Eu queria que cada um de vocês fosse um pregador, um pastor, uma pastora. Que cada um de vocês tivesse a capacidade de levar a palavra de Deus com sabedoria para quem precisa. Porque aí você faria uma reunião lá na tua casa. Você ia juntar 3, 4, 7 pessoas e fazer uma célula na sua casa e pregar a palavra de Deus para essas pessoas e trazer essas pessoas para a igreja no domingo. Mas para isso, a pessoa tem que ser capacitada, tem que ser preparada. E para ser preparada, ela tem que querer. Não é o professor que sai da escola ou sai da faculdade e vai na casa da pessoa e diz, olha, eu vim aqui te dar educação, eu vim aqui com os livros para te ensinar. Não, é a pessoa que tem que se interessar e ir lá. Ele está lá, é ela que vai. E diz, não, eu tenho interesse de aprender essa profissão, eu quero saber tudo a respeito disso aqui. E o cristão, ele tem que ser assim, eu quero saber tudo a respeito de Cristo, quero saber tudo a respeito de Jesus. Eu quero saber como eu posso somar no Evangelho, como eu posso servir a Deus de alguma forma. Ontem, a Andréa estava fazendo a gente lembrar. Teve lugares que a gente passou, fora do Brasil, que a gente tinha tudo contra nós. Tudo contra nós. Teve uma cidadezinha que a gente passou e abriu uma igreja naquela cidadezinha, que a gente estava indo para a igreja de manhã e estava o padre da igreja católica da cidade recebendo as pessoas. E o padre nos viu arrumadinhos de manhã indo abrir a igreja. E o padre veio, cumprimentou a gente, oi, tudo bem? O que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente está morando aqui agora, tal. Olha, quando você quiser, você vem na missa aqui, a gente tem todo domingo de manhã a missa. Eu falei, quando o senhor quiser também, o senhor pode ir ali no culto, que a gente está abrindo a igreja aqui. O senhor vai ser muito bem-vindo. Aí ele falou assim, não, que pena, porque aqui na cidade todos nós somos católicos. Eu falei, tem gosto para tudo, e a gente foi para a nossa igreja. E começamos a trabalhar. Dali a pouco, as pessoas começaram a trazer um papelzinho que estava sendo entregue na cidade, falando mal da minha igreja, dizendo que a minha igreja era uma seita. O padre estava distribuindo papelzinho para as pessoas ficarem com medo da minha igreja. E muitas pessoas ficavam assustadas. O padre fazia a missa, em lugar de pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, ele falava de mim. E eu não era ninguém. Eu tinha acabado de abrir a igrejinha ali na cidade. Ele já era o padre da cidade, o dono da cidade. Eu não era nada. E um homem preocupado com um brasileiro, estrangeiro. Para que isso? E a gente pelejando contra tudo e contra todos. E essa é a história da nossa vida. Pelejando contra tudo e contra todos, recomeçando uma e outra e outra e outra e outra vez. Sempre. Mas o que pode fazer a gente ir em frente é a unidade. É a gente ver que as pessoas para as quais a gente prega, elas têm o interesse em subir de nível espiritual, em crescer espiritualmente, em aproveitar aquilo que Deus entregou para a gente, a experiência, o que a gente tem, a nossa vivência, e a gente pode dividir isso, e quer dividir isso, para fazer você crescer. Porque se isso não acontece,
Se a pessoa, ela não diz, olha, eu quero crescer em Deus, eu quero servir a Deus, eu quero fazer algo para Deus, você pode ter certeza, e de repente você está tendo essa experiência. Se Deus não ocupar o teu tempo, o diabo vai arrumar um jeito de ocupar. Presta atenção. Se você não chegar para Deus, Senhor, eu quero dedicar esse tempo aqui para o Senhor. Aí você fala, não vou dedicar, não é o momento. Aí o diabo vai, pega esse tempo teu, arruma um problema para você ficar preocupado e vivendo, resolvendo aquele problema. E aí você fica naquilo ali. Não posso fazer mais nada, não tenho tempo de nada. Mal tenho tempo de ir à igreja, não dá, porque somos nós que decidimos, eu vou dar esse tempo para Deus. E ponto final. Ah, mas se acontecer alguma coisa, se alguém vier, quero saber. Eu dei esse tempo para Deus, é de Deus e ponto final. Porque se você não fizer isso, o diabo vai mandar alguém para comer o teu tempo. E quando você for ver, você vira um turista na presença de Deus. Vira uma turista na presença de Deus. Crente de temporada. E não é legal isso para você. Não é bacana. Você tem que se envolver cada vez mais, se entregar cada vez mais. Aí você vai ver como Deus vai te abençoar, porque Ele diz, olha, não deixa meus servos sozinhos não, porque você vai ter o teu galardão. Ele falou, ainda que for uma coisa mínima que você fizer por um servo meu, ainda que seja um copo de água fria que você fizer, na verdade você está fazendo para mim, você não está fazendo para ele. Quando você ajuda ele, você não está ajudando ele, você está fazendo para mim. Está entendendo? Quando você se preocupa com ele, você não está se preocupando com ele, você está fazendo para mim, você está pensando em mim. Aí a gente vê qual é o nosso nível de espiritualidade. Agora você entende o que significa essa mensagem? Que não se trata do pobre, do necessitado, do carente. Jesus está falando dos servos dele, dos servos e das servas dele. Está entendendo? Pegou o espírito, sim ou não? Então é momento de você refletir, de você pensar sobre a sua vida, sobre as suas atitudes diante de Deus, como você tem levado a sua vida espiritual. E como você poderia ser muito mais, se entregar muito mais. Faz isso. Faz isso porque você vai estar do lado da direita e não do lado da esquerda. Eu prefiro estar do lado da direita, espiritualmente falando. Amém, gente? Estou falando de política não, estou falando espiritualmente falando. Que até no espiritual a direita é bom. A esquerda não é muito bom não. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você quer estar do lado da direita das ovelhas ou da esquerda dos cabritos? De que lado você quer estar? Eu quero estar do lado das ovelhas. É melhor. É melhor. É ou não é? A gente vai preparar a Santa Ceia. Enquanto isso você vai meditar sobre isso que a gente falou. E o que tem passado na sua cabeça? Por que você não tem evoluído? Por que você não tem evoluído nesses quase 2 anos de igreja real? O que impede você de evoluir, de crescer, de fazer a diferença, desenvolver a tua vida espiritual? Pensa nisso. E aí fala para Deus e diz, Senhor, eu me arrependo do meu comodismo espiritual. E eu quero ser mais para Ti. Não fazer mais, ser mais para Ti. Amém? Feche seus olhos então, em nome do Senhor. Enquanto isso a gente prepara a ceia para poder te entregar. Abra o seu coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Muitas vezes, até sem nos dar conta, nós nos priorizamos.
nós priorizamos a nossa própria vida em detrimento da tua vontade. E não nos envolvemos contigo como o Senhor gostaria que fizéssemos. Talvez porque lembramos de tempos passados, associamos a servir ao Senhor a uma coisa ruim, quando que não é. É uma honra, porque o Senhor não precisa da gente. O Senhor não precisa de mim. O Senhor não precisa de nenhum de nós. O Senhor tem os anjos. Mas então por que o Senhor nos envia? Porque o Senhor quer nos dar a honra. O Senhor quer nos dar o privilégio de te servir e sermos recompensados por ti. Então, quando o Senhor nos envia, é porque o Senhor quer nos recompensar. O Senhor quer nos abençoar. E porque não entendemos isso, continuamos associando o serviço da tua obra a coisas ruins, a coisas más, e não, Senhor. Então agora, Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui. Eu oro por esse pai, por essa mãe, esse jovem. Eu oro por essa pessoa que às vezes, Senhor, custa em acordar, em despertar para a verdade do Evangelho, que muitas vezes fica presa a lembranças ruins. Ô Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa por muitas vezes sermos negligentes com aquilo que é teu. Porque tu és o Senhor. E a nossa vida não tem outro sentido senão o de te servir. Perdoa nossos pecados. Nos limpa nesse momento de ceia. Nos purifica, Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, fale com Deus agora. Fale com Deus e diga para Ele: Pai, eu quero melhorar meus caminhos. Eu quero melhorar minha vida, minha forma de ser, de agir, a forma como eu sirvo ao Senhor. Tudo precisa mudar. Tudo precisa mudar. Então nos ajude nisso, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Em nome do Senhor. Olha, a gente vai dar para você a Santa Ceia, mas a orientação para a ceia é a seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, não antes de se examinar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Então ele diz: examine-se antes de comer o pão e beber o cálice, porque é o sangue e a carne de Jesus. O que é isso? É um símbolo de pacto com Deus, de aliança com Deus, em que você diz para Ele: Deus, eu vou me afastar do pecado, eu vou deixar o erro. A partir de hoje eu vou deixar o erro. Então a pessoa, ela era alcoólatra, ela para com esse alcoolismo, ela fuma, ela diz: a partir de hoje eu vou parar com isso. Ela usa algum tipo de droga, ela diz: não, a partir de hoje eu vou me afastar até de quem usa. Ah, mas é muito amigo meu. Não interessa. Diga-me com quem andas e te direi quem és. É ou não é? Então você se afasta, porque aquilo em algum momento vai respingar em você. E você não sabe quando que isso vai acontecer, mas vai respingar. Então se afasta. Isso que eu estou falando aqui é Deus para trazer um livramento de alguma coisa que pode estar por acontecer contigo. Então esse momento da Santa Ceia é o momento da aliança, de você falar: não, eu vou me corrigir, eu vou me consertar. O que não agrada a Deus, a partir de hoje eu paro. Para quê? Porque eu quero que o meu futuro seja um futuro promissor. Eu posso escolher os prazeres do agora e sacrificar o prazer do meu futuro, ou sacrificar o prazer do agora e desfrutar do prazer do futuro. Abre a Santa Ceia e cante: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós que suportou. Jesus Por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas, Oh, quão profundas as chagas que nos mostram o quanto Ele amou, que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza, eis nessas chagas pureza, para o maior pecador. para o maior pecador. Pois que mais alvos que a neve, Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, teu sangue nos torna, Senhor. Levante a ceia e cante: alvo, alvo mais que a neve, alvo mais. que a neve. Sim, esse sangue lavado, Nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. serei. Nosso Deus e nosso Pai, nós erguemos ao céu, na direção do céu, estes elementos sagrados, o teu sangue e a tua carne. O teu sangue que foi derramado na cruz por nós, para nos resgatar do pecado, da escravidão desse mundo.
A tua palavra diz que aquele que peca é escravo do pecado. Ele não consegue dizer não. Mas por meio do teu sangue, o Senhor nos dá o poder de renunciar a esse mundo. Não importando quantos irão nos recriminar ou nos perseguir, ou quantos deixarão de ser nossos amigos, porque nós fizemos uma escolha, que é a de servir ao Senhor. Aleluia. E a tua carne, Senhor, que foi partida por nós, e através dela nós recebemos força, saúde, vigor, recebemos cura. Meu Deus, que através dessa aliança, o Senhor venha nos fortalecer, mudar a nossa direção, o nosso destino e os nossos resultados. Venha trazer paz, alegria. Sim, meu Deus, venha derramar o teu amor sobre esse coração. Venha renovar, levantar, fortalecer os teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, eu consagro agora este pão, que pela fé se torne a carne de Jesus, o corpo do Senhor. Com seus olhos fechados, comam todos agora do pão e receba saúde, receba força, receba ânimo para vencer as batalhas da vida. Isso. Mastigue bem antes de engolir, porque esse ato de mastigar bem faz você lembrar de como Jesus foi maltratado, torturado, moído pelos nossos pecados. Tudo para nos salvar, tudo por nos amar. Aleluia. Receba cura, receba saúde, receba vida, em nome de Jesus. Levante o cálice agora, Senhor, que pela fé seja o teu sangue precioso, nos resgata, nos redime, nos perdoa e nos torna novas criaturas, diferentes para te servir, para te agradar. Em o nome de Jesus, agora bebam todos pela fé do sangue de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Entregue a sua vida para Ele agora. Entrega seu coração para Ele, a sua vida, e diga para Ele: Senhor, eu vou te entregar o meu ser, a minha vida a partir de hoje. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. E numa correria dessas, pode até acontecer
da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos, que me recordei dos anos, que o homem te adorava, te adorava só pelo prazer de te adorar, Quero voltar para os teus braços, e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Então cante, vem, Senhor. Vem, Senhor. Assumir o primeiro lugar. O primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Aleluia. Entregue-se a Ele agora e cante. Eu não quero vaidade. Eu não quero vaidade pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala para nós dois. Coisas que eu necessito ficam para depois. Ficam pra depois. Eu só quero te adorar. Por inteiro te adorar. Por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou. Quero para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem forte, vem, Senhor. Te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Aleluia. Acima de tudo que há. Então diga pra Ele: meu Pai, eu quero te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Então venha, meu Deus, derrama a tua luz. Faça-nos transbordar a tua presença. Faça-nos transbordar do teu Espírito. Não apenas nos encha de ti. Eu não quero ser cheio de ti. Eu quero transbordar a tua presença. Eu quero transbordar o teu amor. Eu quero transbordar essa paz, para que todos à minha volta possam sentir aquilo que nós sentimos. Oh Deus poderoso,
isso, renova a nossa fé, renova as nossas forças. Eu oro por essa pessoa que se sente perdida, essa criatura que está perdida, desorientada, sem força, sem vida. Venha levantá-la, venha erguê-la, venha enchê-la do seu poder e do teu amor, abençoando a cada um agora. Oh Deus de Israel, foi o Senhor que nos resgatou, foi o Senhor que no momento mais difícil da nossa vida, quando nós pensávamos que não havia mais saída, que não tinha mais jeito, naquele momento em que não tínhamos mais ninguém para contar, foi naquela hora que o Senhor mostrou que apesar de todos os nossos erros e falhas, o Senhor nos amava e o Senhor nos ama e quer nos dar uma vida nova. Jesus te ama, igreja. Ele te ama. Talvez muitos tenham te rejeitado, talvez muitos já abriram mão de você, mas Jesus te ama e Ele quer e vai mudar a sua vida. Aleluia. Então diz para Ele que você o ama também. Então diz para Ele: eu te amo, Senhor, perdoa meus pecados, me ensina a andar nos teus caminhos, me ensina a te agradar, me ensina a fazer a tua vontade. Nós nos rendemos a ti agora, meu Deus. Entregamos a ti, meu Pai, o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Recebe, Pai, recebe a nossa adoração, recebe, oh Deus maravilhoso. Traga de volta para ti aqueles que estão perdidos, aqueles que estão vazios. Traga-os de volta para a tua luz, para a tua glória nesse momento. Renova as nossas forças e a nossa fé. O que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, oh aleluia, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, pelo século dos séculos. seja a honra, Seja a honra, isso, seja a glória, seja a glória, seja o domínio. Receba, Senhor, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. pelo século dos séculos. Dê uma salva de palmas para Ele bem forte. Poderoso
Graças a Deus, amém. Amém. Olha, antes da gente terminar, quero deixar uma mensagem para você que nos vê aí do nosso canal Igreja Real Oficial no YouTube. Aproveita, se você não se inscreveu, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha. E se você está afastado, desviado da presença de Deus, se sente perdido, perdida, está tudo dando errado para você, volte para os braços de Jesus. Urgente, volte para os braços de Deus. Se você mora em São Paulo, São Miguel Paulista e região, nós estamos com as nossas portas abertas para te atender. Todas as sextas-feiras e todos os domingos pela manhã, para ajudar você a mudar a sua vida. Você tem um endereço aí no rodapé do vídeo. Venha, faça uma visita, tenha coragem de mudar. E você que está sofrendo, talvez você tenha um lugar onde você frequenta, mas você não se sente mais motivada, nem animada, não tem forças para continuar, está pensando em largar tudo, abandonar tudo. Mude a sua direção. Mude a sua direção. Venha conhecer a Igreja Real. Você vai ouvir uma mensagem que vai mudar a sua vida, tá bom? E se você já nos acompanha, se sente abençoado por isso e quer nos ajudar patrocinando esse trabalho de qualquer lugar do Brasil, você pode fazer o seu donativo, a sua oferta. Aqui no rodapé também eu estou deixando a conta, a agência do Banco Bradesco e a chave Pix, para que você possa fazer o seu dízimo, o seu donativo, a sua oferta. Nós estamos convidando 100 pessoas que nesse mês, até o final do mês, façam uma oferta de R$30, direto na conta da Igreja Real. Esse mês não acaba antes da sua vitória, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração, fique na fé.